tardes, Boa tarde ministros, companheiros, aos del ministros, cuerpo místico de Cristo, companheiros colaboradores, no corpo místico de Cristo, colaboradores colaboradores e colaboradoras aqui presentes y también miembros também de la Embajada Mundial aos de membros da Activistas Embaixada por la Mundial Paz, de Ativistas pela Paz, coordinadores y coordenadores demás activistas e aos demais por la ativistas paz pela paz aqui presentes presentes y también los que están e aos que estão en otras naciones. em outras nações. Que las bendiciones de Cristo, el Que as ángel bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. Nos abra as Escrituras e o entendimento para para comprendê-las compreendê-las neste momento no qual estamos aqui presentes. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leiamos em Isaías capítulo 55, em Isaías capítulo ao 13, 55, do versículo 6 ao 13, e nos diz: buscad a Jehová Buscai mientras puede ao ser Senhor hallado, enquanto se pode achar, llamadle en tanto invocai-o está enquanto está perto. del impío su camino, Deixe o y ímpio el o seu hombre caminho inicuo e o homem maligno os seus pensamentos, y vuelva hacia Jehová, e se converta ao el Senhor, cual tendrá de él misericordia, que se compadecerá y el dele. Dios nuestro, Torne para o nosso el cual Deus, será amplio porque grandioso en perdonar, é em perdoar. porque mis pensamientos Porque os meus no son pensamentos vuestros pensamientos, não são os vossos ni mis pensamentos, caminos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. diz o Senhor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos. Porque más assim altos como os céus são mais altos do que a terra, y mis assim são os meus pensamientos caminhos mais altos do que os vossos caminhos, más que vuestros pensamientos. e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Y no vuelva ya, Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, y da semilla al e que brotar, siembra, e dar semente ao semeador, e pão ao que así come, será mi palabra que sale de assim mi boca. será a minha palavra que sair da minha boca. A mi Ela vacía, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, y será e prosperará naquilo para que la envié. a enviei. Y será prosperada en aquello para que le envíe. E prosperará naquilo para que a Porque enviei. con alegría saldréis, Porque com alegria y con saireis, paz seréis vueltos, e em paz sereis los montes y los guiados. collados Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, y todos los e árboles todas as del árvores do darán campo palmadas baterão palmas. de aplauso. En lugar de la Em zarza, lugar do espinheiro crecerá ciprés, crescerá a de la faia, ortiga, e em lugar da sarça crescerá a murta. y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que O que nunca será para o Senhor será raído. por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Para esta ocasión, pedimos que Dios bendiga nuestras almas con su palabra. Pedimos nesta ocasião que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Ao nos abrir a sua palavra nesta ocasião, no nome do Senhor Jesus Nuestro tema Cristo. para hoy es O nosso tema para hoje, esta reunión de ministros, nesta reunião de ministros, é cuando el omnipotente quando habla. o Onipotente fala, acontecem milagres. Pueden tomar asiento si tienen la Queiram bondad. assentar-se, tenham a bondade. El primer milagro que usted y yo podemos ver cuando Dios
ha O hablado, primeiro milagre somos. que você e eu podemos ver quando Deus falou, Este es el milagro grande somos para nós nosotros. mesmos. Esse é o grande milagre para nós. Él nos ha traído a su Ele nos trouxe para o seu redil, conforme, como dijo también, conforme tengo otras ovejas que no son ao que disse: de este redil, o sea, del redil tenho hebreo, também outras ovelhas que não as são quais deste havia de aprisco, mostrar, ou seja, do aprisco e haverá hebreu, rebanho, as quais devo trazê-las, pastor. e haverá um rebanho e um pastor. dice que oirán. Disse que ouvirão a sua voz. Esas son las mismas Essas são as ovejas mesmas ovelhas de San Juan, do capítulo capítulo 10 10. de São João. la otra parte de ese capítulo. A outra parte deste capítulo, Le cité el capítulo 10, eu já lhe citei o capítulo 10 de São João. la otra parte de ese E capítulo a outra dice, parte desse del capítulo verso 10 27 en adelante al é do 30, versículo 27 até o mis 30. ovejas, As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, y yo e eu as las conheço. conozco. ¿Desde cuándo? E desde antes quando? de la Desde fundación del mundo, antes da fundação do mundo nos conhece. porque estamos Porque escritos en el libro nós estamos de la vida del escritos Cordero desde no antes livro da vida do Cordeiro da fundación. desde antes da fundação do mundo. Oirán mi voz, Ouvirão a minha voz, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna. e eu as conheço e lhes dou a Es un vida asunto de eterna. vida eterna para É uma questão de vida esas eterna ovejas para essas que ovelhas Cristo conoce desde antes que de la Cristo fundación conhece del mundo, desde antes da fundação y do que mundo, son e que los hijos são y hijas de os Dios por medio filhos de e filhas de Cristo, Deus por meio de los Cristo, cuales, si no os quais, ocurría la se caída não del ser humano acontecesse en a el Edén, queda do ser humano lá no Jardim do Éden, el segundo o segundo hombre que homem aparecería en la que tierra apareceria na terra sería Jesucristo. seria Jesus Cristo. Y luego E logo em seguida, cada uno de nosotros cada um de nós, en el orden correspondiente na ordem correspondente, en el cual fuimos escritos na qual en el libro de la vida del fomos Cordero desde escritos no livro da vida de la do Cordeiro, fundación del mundo. desde antes da fundação do mundo. Cada mensajero Cada mensageiro encabezaría encabeçaria esa familia essa família de su etapa, da sua etapa. y a través de cada mensajero Dios E através de cada por mensageiro, Cristo Deus, por intermédio de Cristo, velado estaria y revelado en carne velado e humana revelado em carne humana para ese milagro. para esse milagre. O sea que el Ou hombre seja, a ordem debe vir en aquel tiempo es el de hombre vir Cristo naquele tempo que es usado é a mesma ordem que é en usada la creación na criação del cuerpo místico do de Cristo, corpo la iglesia místico del de Señor Cristo, Jesucristo. na igreja do Senhor Jesus Cristo. Cada mensajero E cada mensageiro con su grupo com o seu grupo. a través de cada mensajero de cada Através de etapa, cada mensageiro, de cada etapa, Dios se manifestaría Deus se manifestaria por intermédio de Cristo, o anjo do pacto, e traria esa à parte de la existência familia para cada essa parte etapa. da Esa família es para la cada misma etapa. Essa é a mesma ordem que é aplicada ao corpo místico de Cristo, à igreja do Senhor Jesus que es Cristo, la familia de Dios, a qual é a família de y por Deus consiguiente, e, descendientes consequentemente, de Dios, descendentes de Deus, por intermédio do segundo Adão, através Jesus Cristo, de la manifestación através da manifestação de Cristo en medio de em Espírito Santo, no meio da sua igreja, la segunda que é Eva. a segunda Eva. La segunda Eva viene A segunda Eva vem de Cristo, cuando su costado fue quando herido, foi ferido em así sua como cuando el costela, costado de Adán fue herido, assim como y ahí sacó quando Dios
foi ferido Adão na sua costela, daí Deus tirou uma parte de Adão. A Bíblia diz, tirou uma costela, e daí ele formou o corpo físico de Eva, uma companheira idônea para Adão. E depois da queda, Eva e Adão já não podiam trazer esses filhos de Deus à vida nesta terra naquele tempo. Porém, vieram à vida terrena, temporária e mortal, mais adiante, no tempo e na dispensação da graça, através das diferentes eras da igreja. E por isso nós aparecemos nesta terra, neste tempo final, porque nos correspondeu a etapa eterna da era da pedra angular, a etapa paralela à primeira vinda de Cristo, com o grupo de discípulos que lhe seguiam. Nós estamos num tempo paralelo a aquele tempo. E foi o grupo de era de pedra angular lá que subiu num aposento alto para receber o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e obter o novo nascimento, nascer no reino de Cristo, no reino de Deus, o qual está na sua fase espiritual. Assim como Cristo, antes dele ter um corpo de carne, ele teve de estar no seu corpo angelical, no seu corpo teofânico chamado o anjo do pacto. E por isso é que a Escritura nos diz o que Cristo disse. Os seus anjos, ou seja, o anjo de cada um de nós, vê o rosto do meu Pai a cada dia. O anjo desses pequeninos vê o rosto do meu Pai a cada dia. E o anjo é o nosso corpo angelical, corpo teofânico da sexta dimensão. Por isso, quando um crente em Cristo nascido de novo morre fisicamente, ele continua vivendo no seu corpo angelical na sexta dimensão, onde Deus reúne cada um na área correspondente. Não estão todos misturados, mas cada um com o seu mensageiro na área ou no território correspondente lá na sexta dimensão. E, consequentemente, cada mensageiro vem a ser o instrumento de Deus representado em uma das 7 estrelas na mão direita do Senhor. E são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra, desde o leste, desde a terra da primeira manifestação de Cristo em Espírito Santo, passa a Ásia Menor em São Paulo, daí passa a Europa em 5 eras ou etapas da igreja e se manifesta em 5 mensageiros, cada um no seu tempo correspondente, e depois passa para a 7ª era ou 7ª etapa no continente americano,
na parte norte, na América do Norte, onde tem ao mensageiro para a sétima era, o reverendo William Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, o qual em quase todas as mensagens falou da segunda vinda de Cristo com seus anjos. Os seus anjos são os ministérios de Moisés e de Elias. As duas oliveiras, do capítulo 4 de Zacarias, versículos 11 ao 14, e do Apocalipse, capítulo 11, do versículo 1 ao 14. Os dois ungidos que estão diante da presença de Deus também são os dois castiçais. Esses são os anjos com os quais o Filho do Homem vem no último dia, conforme o capítulo 16 de São Mateus, versículos 26 ao 28. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então pagará a cada um conforme suas obras. E no capítulo 17 de São Mateus, ele levou com ele Pedro, Tiago e João ao Monte da Transfiguração. João e Tiago são irmãos. E lá no Monte da Transfiguração, ele se transfigurou diante deles. São Lucas diz que seu rosto se fez outro. Os seus cabelos foram vistos brancos como luz, e seu rosto como o sol. A promessa é de que ele virá como o sol de justiça. No capítulo 4 de Malaquias, versículo 2. E aos que temem o meu nome nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará saúde, ou seja, a salvação. E a cada lado de Jesus apareceu Moisés e Elias, falando com Jesus a respeito da sua ida para Jerusalém. Depois que isso passou, porque os discípulos queriam já fazer ali 3 tabernáculos, 3 igrejas lá. Uma para Elias, uma para Moisés e outra para Jesus. E com certeza Pedro, que era o que estava propondo, pois faria o tabernáculo para Jesus, porque João e Tiago, seu irmão, queriam os ministérios de Moisés e de Elias. Por isso, em São Mateus, no capítulo 20, nos versículos 20 ao 25, depois deles terem visto essa visão tão maravilhosa que foi mostrada sobre a segunda vinda de Cristo com seus anjos, eles já estavam fazendo planos para proporem a Cristo o que fazer. Porém, Cristo é quem nos diz o que nós temos de fazer em sua obra, em seu programa. Nós não fomos chamados para propor a Deus, a Cristo, o que Ele tem de fazer. E Ele já tem o seu programa desde antes da fundação do mundo. E graças a Deus que nós fomos incluídos no seu programa. O que sucederia se alguém tivesse ido lhe dizer: não coloque este aqui no seu programa, não escreva no livro da vida do Cordeiro?
Você diria: recomendarle a Dios ninguém lo que tem él de debe hacer. recomendar a Deus o que ele deve fazer. Me ha colocado en el Ele libro me del colocou Cordero, y esa no es livro da vida do Cordeiro. para mí la mejor E para elección mim, que Dios ha essa hecho foi a melhor para mí. escolha que Deus fez para mim. Dios tiene un programa desde Deus antes já de la tem fundación del esboçado mundo ya, um programa desde antes da fundação do mundo. y la bendición grande E a para grande nosotros bênção para nós es que Él nos é que incluyó. Ele nos incluiu nesse programa. Portanto, trabajamos nós en su programa trabalhamos no correspondiente seu programa correspondente a este tempo final, o qual corresponde a Deus a Dios, realizá-lo llevarlo a cabo por medio de su por Espíritu, intermédio do seu en Espírito, medio de nosotros no meio y nosso por medio de nosotros, e por meio de para la nós, gloria de Dios. para a glória de Deus. Y ahora, así como en cada edad, E assim como em cada era da igreja, entre entre os los gentios, con San Pablo, começando comenzando com la São primera Paulo, iglesia, a primeira era da igreja entre os gentios, e os diferentes mensageiros de cada era, até ao reverendo William Branham, encontramos nós podemos ver que Dios, que Deus, por medio del por ángel del intermédio Espíritu do Santo, anjo do pacto, do Espírito estuvo Santo, hablando, ele esteve y falando milagros ocurriendo. e ocorrendo El milagres. milagro más grande O maior milagre es el llamado é o chamado de los escogidos dos de Dios, escolhidos de Deus, que formarían que formariam la iglesia a del Señor igreja do Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, el cuerpo o místico corpo de Cristo, místico el de templo Cristo, espiritual, o templo donde espiritual, Cristo mora, onde Cristo el mora día de Pentecostés. desde o dia de Pentecostes em diante. Allá subieron al monte, allá Lá subieron eles al- subiram al aposento no alto aposento para alto recibir para el Espíritu receberem o Espírito Santo Santo, recibir esa adopción e receberem espiritual, essa adoção la espiritual, cual de edad se a ha qual estado de era em era efectuando en cada esteve sendo creyente realizada em cada crente que aceita Cristo como y a seu los Salvador, creyentes de nuestro tiempo también. e aos crentes do nosso tempo Y também. ahora para recibir E la agora, adopción física, para se receber a la adoção transformación de física, nuestros cuerpos, a transformação dos y la nossos resurrección de los corpos muertos en Cristo, e a ressurreição dos mortos em Cristo, allá vejam bem, lá no tempo de Jesus, houve resurrección de los santos, uma ressurreição dos santos do Antigo Testamento, los cuales aparecieron os quais apareceram después de la a muitos depois da resurrección. ressurreição de Cristo. Y luego encontramos E vemos que depois que fueron con Cristo teniendo encuentros tiveram encontros com Cristo, cada 7 días, ao el día menos domingo, um a cada 7 dias, no dia de domingo, no primeiro dia da y semana. él, E Cristo hablándoles esteve lhes falando do reino de Deus llevando a cabo e operando los milagros. os milagres correspondentes. Fue después de su resurrección Foi depois que da apareció sua a sus ressurreição discípulos, que ele apareceu y les aos seus dijo, discípulos e los cuales estaban disse-lhes, pescando, os "Tiren quais la estavam red a la derecha", pescando, porque no habían pescado lancem nada a rede à direita, durante toda porque la não noche, tinham como dicen pescado nada durante toda a a noite. Cristo. Hemos Como disseram a Cristo, hemos estado estivemos pescando y no pescando hemos pescado nada. e nada pescamos. Cristo então lhes Cristo les dice, disse, "Tiren la red a la lancem a rede à sua derecha". direita. Ellos no sabían que eran Eles não Jesucristo. sabiam que quem lhes Pensaban falava que era eran Jesus esas Cristo. personas Pensavam que eram que dessas conhecem pessoas de que lejos. conhecem de longe donde está onde está a mancha la com o mancha cardume de peixes y les e indica que a los indica aos pescadores hacia dónde para onde ir ir en sus lanchas, en sus com seus botes, barcos ou botes para ou tirar lanchas la red para lançarem a rede y tomar esa mancha de peces que está e en ese pegarem lugar. toda essa mancha, esse cardume de peixes que Hicieron está como nesse Jesús les lugar. dijo, Eles fizeram como Jesus lhes disse y casi no e la a podían rede se sacar, encheu.
e quase não podiam tirá-la porque estava cheia de de peixes muito grandes. Uma grande quantidade de peixes. muito grande E quase não podiam com os peixes que tinham apanhado na rede. em la red. La red A rede y la pesca milagrosa e a pesca milagrosa aparecem no capítulo 21 de São João. y en el verso E nos diz, 11 dice, nos versículos 10 e 11, 11 dice, Jesus disse-lhes, trazei dos peixes que agora apanhastes. de pescar. Subió Simão Pedro subiu y sacó la red e puxou a rede para a terra, llena de grandes cheia peces, de 153 grandes y aun peixes. siendo tantos, E sendo tantos, a rede não se rompia. 153 peces, 150 grandes peixes. tipo y figura Representação dos grandes peixes que tenía que pescar. que o reverendo William Branham Reverendo William Branham, teria de pescar porque na sua visão, nunca mas que ele nunca os pescou. hay peces grandes. Há grandes peixes, 144 144.000, en Apocalipsis, no capítulo 14 capítulo do Apocalipse 14 e também y el capítulo 7 no también. capítulo 7. Ele tratou de ir para tirar la de red ir allá, para lançar a rede lá, prohibido. No mas es lhe foi proibido. el tiempo Não é o tempo y tiene que ser conforme e tem de ser de acordo Apocalipsis ao capítulo 11 do y Apocalipse. Apocalipsis capítulo 11 E no Apocalipse capítulo 11 los dos olivos, são as duas oliveiras, os dois los castiçais, ministerios de Moisés, os ministérios de Moisés e de Elias. en la quinta Na manifestación quinta del ministerio manifestação do ministério de Elias e na terceira manifestação del do ministerio ministério de Moisés. de Moisés. Portanto, Tem de ser um profeta que tirará la red, quem atirará pero essa rede. William Branham Porém, o reverendo Lembrana ministerio tinha de o Elías, ministério de por Elias. eso E por isso ele tratou de ir de até lá. allá. Trató de Tratou de pescar os grandes los peixes peces grandes para para colocá-los en el reino de Dios. no reino de Deus. Pero él tenía Porém, ele tinha la cuarta a quarta manifestación manifestação del ministerio do de Elías. ministério de Elias. Y esse milagro E esse milagre ocorrerá com a del quinta ministerio de Elías y la manifestação do tercera ministério de Elias manifestación e com a terceira del manifestação ministerio do ministério de Moisés. para la pesca milagrosa. Para a pesca En milagrosa, medio del cristianismo, no meio do cristianismo, es el ministerio de Jesús é o ministério de Jesus manifestado manifestado primero el reverendo primeiramente no reverendo William Branham, y también en los bem como nos mensageiros anteriores a ele. y luego en el día postrero E depois, no último dia, manifestación del na ministerio de manifestação do ministério de Jesus, no meio da sua igreja, na era da pedra angular. Jesús. Todo eso es lo que va a haber Tudo isso é o que Israel verá decir e dirá: por que com os con gentios? los gentiles. Pero primero tiene que ser Mas, primeiro, el cuerpo místico de Cristo y en el medio del cuerpo místico
de Cristo, esa manifestación tem que ser essa manifestação que es la iglesia no del corpo Señor místico de Cristo, Cristo, no meio do corpo místico de Cristo, porque é a igreja do Senhor Jesus Cristo quem está esperando a vinda do Filho do Homem com seus anjos, el ministerio os quais são de Elías por quinta ocasión, el o ministerio ministério de Moisés Elias pela quinta por vez tercera. e o ministério de Moisés pela terceira vez. Ahí es donde van a É ser aí onde vistos serão vistos os ministérios de Jesús, Jesus, de Moisés de Moisés y de Elías. e de Elias. Sencillo Tão simples assim. como eso. Y ahora encontramos que los E agora vemos 153 que os peces 153 grandes peixes escolhidos son são los 144 os 144 mil hebreus, pero también representa los escogidos mas que também representa aos escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos en un tiempo en que por Estamos la num tempo em que, pela palavra falada, palabra se llevarán a cabo serão todos realizados estos milagros. todos Isso estes será milagres. Cuando el Isso será omnipotente quando o Onipotente fala, será sucedem milagres. el omnipotente Será o Onipotente falando por meio do seu Espírito, através do instrumento que ele tenha na era de pedra angular, velarse y revelarse para se velar e se revelar através dele à sua igreja, al pueblo hebreo ao povo hebreu y a los que e àqueles recibirán y ayudarán a que los receberão e ajudarão aos escolhidos do tempo final. escogidos. Algo grande está por acontecer no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Así como habló Assim como falou com Adão, Adán en el huerto del lá no Edén, jardim do el Éden, omnipotente, o Deus y Onipotente, así como habló a como falou Abraham com Abraão, y como habló como falou a Isaac y a com Jacob Isaac, com Jacó y a los patriarcas, e com os patriarcas, y así como habló a los profetas assim como falou com os profetas, aos juízes de etapa e en aos etapa, profetas de antigüedad y etapa em etapa, de era em era e de dispensação em dispensação, del omnipotente, o qual era a voz do Onipotente, y falando ocurriendo e sucedendo milagres, como la Biblia nos muestra. como a Bíblia nos mostra. La Biblia E a Bíblia es un libro é um livro de los milagros, dos milagres, de la voz del da voz omnipotente do hablando. Onipotente, falando desde o Gênesis até o Apocalipse. Cuando el omnipotente Quando o Onipotente fala habla en no meio del pueblo que está do con el povo pacto correspondiente que a está ese com o tiempo, pacto correspondente a este tempo. y el mensajero Fala del com o Espíritu mensageiro, e o mensageiro, ungido pelo Espírito Santo, fala ao y povo. eso es la voz del omnipotente, E essa é a voz do Onipotente, falando primeiramente ao mensageiro, e o mensageiro logo falando ao povo do pacto vigente para este tempo. así ha sido de Assim la foi de era em era, dispensación e de dispensação em si es dispensação. para una edad, Se é para uma era, mensajero menor, é um mensageiro menor. si es Se é para uma dispensação, es é um profeta mensageiro dispensacional, que es mayor que é maior do que um profeta de uma era correspondente a uma dispensação. por eso Por isso é Juan que el Bautista, João o Batista, cuando habló de Cristo, quando dijo ele falou de Cristo, que él era mayor disse que que Cristo era maior do que ele, y que él no era digno de e que ele, desatar la João, correa não era digno de desatar a correia do seu calçado.
do calçado ou das sandálias de Jesus. E o próprio Cristo falando disse: João era uma luz que iluminava, e vós quisestes caminhar à sua luz. João era uma tocha que iluminava, mas eu tenho maior testemunho do que João, porque era maior do que João, e era maior do que todo ser humano, era maior do que João e do que Elias, maior que Moisés e maior que todos os outros. Ele era aquele que disse: Abraão, vosso pai, desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. Os judeus lhe disseram: Tu não tens ainda 50 anos e dizes ter visto Abraão? Jesus lhes respondeu: Antes que Abraão existisse, eu sou. São João, capítulo 8, versículos 56 ao 58. Como ele era antes de Abraão? Ele era o anjo do pacto, o qual aparecia para os profetas. Ele apareceu a Abraão, comeu com Abraão também, juntamente com os dois anjos que acompanhavam a Elohim, acompanhavam a Deus, ao Todo-Poderoso. Quando ele veio com seus anjos na investigação de juízo para a destruição de Sodoma e de Gomorra. A destruição de Sodoma e Gomorra é um tipo e figura, uma representação da destruição que virá para o reino dos gentios, que atualmente se encontra na etapa dos pés de ferro e de barro de lodo, como também a destruição do mundo antediluviano. Destruído com dilúvio é tipo e figura da destruição que virá para a humanidade, para o reino dos gentios, que se encontra na etapa dos pés de ferro e de barro de lodo. Por isso é que Cristo citou que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, quando eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento. Mas eles não conheceram, não compreenderam o programa de Deus. E o dilúvio veio e os levou a todos. Assim será também o dia em que o Filho do Homem se manifestará. Assim será a vinda do Filho do Homem. Um tempo como o tempo de Noé. E a arca de Noé agora representa Cristo e a sua igreja. Porque Cristo e sua igreja são uma mesma carne. E lá, no tempo de Ló, sobrinho de Abraão, também representa o tempo final da etapa do reino dos gentios, na etapa dos pés de ferro e de barro de lodo, como também nos falou em São Lucas capítulo 17, falando de Noé, de Ló e dos dias de Ló. Assim também para este tempo final, como tem fogo armazenado em bombas atômicas, em bombas nucleares, o fogo já está aí. O que falta é que surja a Terceira Guerra Mundial, que será a guerra atômica. Mas por causa dos escolhidos de Deus, por causa da Igreja do Senhor Jesus Cristo e dos 144 mil hebreus, a Terceira Guerra Mundial ainda não pode ser realizada, porque então cairia fogo do céu com essas bombas atômicas e destruiriam quase totalmente a família humana. E então o planeta Terra ficaria poluído com radioatividade. Porém, por amor aos escolhidos,
Deus, en su misericordia, na sua misericórdia, nos ha estado dando. esteve nos dando mais tempo. Dios difere Deus difere, por amor a su nombre, por amor a seu nome. su ira Deus transfere o tempo da sua ira, en la manifestación de la o ira juízo de que Dios, derramará na manifestação da ira de Deus, lo cual o qual Isaías habla falou Isaías, no capítulo 61, nos versículos 1 ao 3. Jesús leyó E Jesus leu essa primeira parte, la primera parte, porque porque la segunda parte a segunda dice, parte diz: E y el día de venganza o dia da vingança del Dios nuestro. do nosso Deus. Él predicó el año de la buena Ele voluntad, pregou o ano da boa vontade, el año de la o misericordia, ano da misericórdia, tipo y figura, tipo e figura, representação da dispensação da graça. pero el día Porém, de venganza del Dios o nuestro dia da vingança do nosso Deus se predicará será pregado en el tiempo no final. tempo final. Al finalizar Ao finalizar el ciclo divino, o ciclo divino, se comenzará então se começará a a cumprir la profecía del a Hijo del Hombre profecia viniendo con sus ángeles, do Filho do Homem vindo com seus anjos. E será aí onde o Filho do Homem falará do dia da vingança, da grande tribulação que virá sobre a raça humana. pero Mas, así como Dios assim como Deus libró a Noé livrou a Noé do del dilúvio, diluvio, el cual o que representa aos judeus, librará a los Ele escogidos de los judíos, livrará aos escolhidos dos judeus librará e a livrará los escogidos aos escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo. a la iglesia del Señor A Jesucristo, igreja do librará Senhor Jesus en el Cristo, rapto, Ele a levará no rapto para a casa do nosso Pai Celestial. y los judíos E os judeus pasarán por la pela gran grande tribulação, salvos porém serão salvos para resucitar al final, para ressuscitarem no final da grande tribulação, para resucitar para al final de la gran entrarem tribulación, para entrar al reino no reino milenar, mundial, como los como eunucos os eunucos do del reino. reino. Hay un programa divino, Há um programa divino. y por consiguiente Dios Consequentemente, Deus não o mudará. no queremos tampoco que Tampouco queremos que eu mude. Él sabe Deus sabe lo que va a hacer o que fará, fue él que hizo. porque foi Ele quem fez esse programa. E graças a Deus Nosotros estamos que nós estamos en esse programa, elegidos, escogidos, escolhidos nesse programa, de la fundación del eleitos, predestinados desde antes da fundação do mundo. mundo. Ahora vivimos Agora nós vivemos en el fin, no fim, o tiempo final del ou reino, no tempo final do reino dos los gentios, gentiles, en la etapa de na los pies, etapa dos pés de ferro recocido de e de Daniel, barro de capítulo lodo. 2, versos 30, Do capítulo 2 de Daniel, do versículo 30 em diante. en la estatua Na estátua que foi mostrada para o rei Nabucodonosor em sonho, el profeta e Daniel, depois o profeta que Daniel, era también un que político, também era um político, tuvo ele também teve a visão también e y la a interpretación interpretação dessa visão. de esa visión Era los gentiles del o tiempo reino de dos Nabucodonosor gentios hasta desde el o tempo final de mostrado Nabucodonosor até este en esa tempo final, estatua, con cabeza de mostrado oro, nessa estátua com a brazos cabeça y de pecho ouro, de plata, braços e peitos de representava prata que la representava. cabeza de Nabucodonosor y su A reino, cabeça representava a Nabucodonosor e seu el pecho de reino, seu plata que império. representaba O peito e braço de al prata reino representava medo-persa, ao reino el medo-persa. vientre y los músculos O de ventre plata e que músculos de representaba bronze que representava o reino da Grécia. las piernas de hierro, As pernas de ferro que representava representaba el reino, o reino imperio ou de los império Césares dos Césares, romanos, os romanos, y los pies de hierro e os pés de que ferro e de barro de lodo que representa representan los gentiles o en reino etapa dos gentios final. na sua etapa final.
E a pedra não cortada por mãos na sua primeira vinda foi ferida na cruz do Calvário, porque a pedra não cortada por mãos é Cristo na sua vinda. Ele é a pedra angular, é a pedra de ângulo. E é na sua segunda vinda a proclamação do dia da vingança do nosso Deus. E a estátua será ferida nos seus pés de ferro de barro de lodo, ou seja, o reino dos gentios será ferido na etapa dos pés de ferro de barro de lodo, na qual se encontra há centenas de anos. Porém, os escolhidos de Deus estarão na etapa do tempo final, na etapa da pedra não cortada por mãos, que vem neste tempo final. Aí, os escolhidos do tempo final estarão representados. E aí estará a voz do Onipotente falando e acontecendo milagres conforme as promessas divinas. Não somente milagres de cura, não somente milagre de recolhimento dos escolhidos, como o milagre da ressurreição dos mortos em Cristo, o milagre da transformação dos crentes vivos, dos crentes em Cristo no corpo místico de Cristo, como os 30 ou 40 dias de sua estadia já transformados aqui na terra, onde haverá grandes maravilhas e milagres sendo manifestados. E muitos milagres mais e maravilhas prometidas para esse tempo da sua estadia, já ressuscitados os mortos em Cristo e já transformados nós os que vivemos. E haverá também neste tempo grandes revelações para os crentes em Cristo e para o povo hebreu. E tudo chegará na sua parte culminante, com o cumprimento da terceira etapa, que é a etapa da palavra, saindo da boca do Filho do Homem. A espada de dois fios, a palavra de Deus, que é como espada de dois fios. É a voz do Onipotente saindo da boca do Filho do Homem no último dia, no cumprimento da terceira etapa, na visão da tenda, numa grande tenda catedral e com um pequeno quartinho de madeira. E estará lá Cristo, o anjo do pacto. A coluna do fogo voará para lá, a mesma que esteve de era em era com o mensageiro de cada era. Ela voará e estará lá. Lá também estará o reverendo William Branham. E se ele não estivesse lá, então seria que ele representava a quem estaria lá. Do mesmo modo como Elias representa, do mesmo modo como Elias representa os profetas que terão o ministério que ele teve,
O primeiro Elias representa ao segundo Elias, e ao terceiro, e ao quarto, e ao quinto. Por isso é que o ministério de cada um deles é o ministério de Elias. E para o último dia, com uma dupla porção, com a porção correspondente ao último dia. Tem coisas muito grandes que serão reveladas no cumprimento da visão da tenda. A vinda de Cristo com seus anjos será revelada à sua igreja no último dia, o que lhe dará fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E o Filho do Homem vem para recompensar a cada um conforme sua obra, e vem com os seus anjos. E vem assim, porque assim está prometido. No Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, diz: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para recompensar cada um conforme sua obra. A recompensa será de acordo à sua obra. A vida eterna é por ter recebido Cristo como Salvador. E depois as recompensas são pelo que a pessoa tenha trabalhado na obra de Cristo durante sua vida como crente em Cristo, no programa divino, que tem os subprogramas. E em cada programa de Cristo para essa etapa, os crentes em Cristo do último dia estarão trabalhando com amor, com dedicação e com respeito a Cristo e a sua obra correspondente nos diferentes programas ou projetos que o programa divino tenha para este tempo final. Para cada era, o Onipotente esteve falando, e maravilhas e milagres estiveram ocorrendo. Assim será neste tempo final, na era da pedra angular. E o Onipotente estará falando, e maravilhas e milagres estarão ocorrendo neste tempo final. Mas não ponha sua vista somente nos milagres físicos, como cura divina ou milagres no campo da saúde divina, mas sim há milagres maiores do que a cura de um paralítico ou de um cego. Quando são abertos os olhos de uma pessoa no programa divino e ela recebe Cristo como seu Salvador, esse é um milagre maior do que o milagre de um cego recebendo a sua visão. Porque são abertos os olhos espirituais da pessoa para ver o programa divino e ver Cristo manifestado no meio da sua igreja, lhe abrindo os olhos a todos aqueles que estão cegos ao programa de Deus para o tempo final. Assim, tem milagres físicos, porém há milagres que têm a ver com o campo espiritual. E abrirá os nossos olhos espirituais, nos iluminará o entendimento, nos iluminará as Escrituras, nos abrirá as Escrituras, e então nós diremos: agora eu entendo todo o programa divino, agora entendo sobretudo o programa que tem a ver com este tempo final, e o que tem a ver comigo no programa de Deus.
Cada pessoa deve ocupar o seu lugar e trabalhar com amor, no máximo, neste tempo final, no programa de Deus que corresponde ao último dia. E quanto aos galardões, deixe que Cristo se encarregue deles. Você faça os teus tesouros no céu e deixe que Cristo faça a contabilidade. Cristo saberá o que corresponde a você, porque é Ele quem te dará os seus galardões. E, por consequência, trabalhe ao máximo na obra do Senhor. Sobretudo, se você quer ter galardões lá, para que depois não se queixe. Ah, se eu tivesse sabido que isto seria assim, teria feito mais. Pois é assim, porque a Escritura diz assim. E, consequentemente, estaremos fazendo o máximo. Eu sempre desejei que o grupo deste tempo final seja o grupo que receba 100%, porque alguns receberão 100%, outros 60% e outros 30%. E eu creio que o grupo de 100% é o grupo da Era da Pedra Angular. Quando o Onipotente fala, milagres acontecem. Nós estamos aqui. E vocês, através da internet ou do satélite Amazonas, porque o Onipotente falou, escutamos a sua voz, que nos chegou à alma, ao nosso coração, e por isso nos trouxe para o tempo que nos corresponde, a era que nos corresponde, a Era da Pedra Angular. O que é um milagre? Ele nos disse, sabe aqui, nós somos um milagre vivo, como membros do corpo vivente da Igreja do Senhor Jesus Cristo, o seu templo espiritual. Estamos na era do lugar santíssimo, na era do trono de Cristo no seu corpo místico de crentes, na era do lugar mais importante, na era do lugar mais importante do corpo místico de Cristo. Estamos na Câmara do Rei, na habitação do Rei. Portanto, somos agradecidos a Cristo pelo privilégio que nos deu de estarmos colocados na Era da Pedra Angular, escutando a voz de Cristo, a voz de Deus, por intermédio de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, a voz do Onipotente, a qual produz os milagres que nós estivemos vendo realizados. E há muitos mais, para quando estiver manifestada, feita uma realidade a visão da tenda, a terceira etapa, que será a manifestação plena do poder de Deus em toda a sua plenitude, na e através da sua igreja, no tempo final. Será aí a parte culminante na igreja do Senhor Jesus Cristo. O que estamos esperando e ajudamos com as nossas orações e nosso trabalho, para que em seguida se torne uma realidade e todos nós possamos dizer, eu tenho uma parte no cumprimento dessa Escritura. O Senhor me usou para isso e me usou para fazer isto outro.
e trabalhar para que se torne uma realidade o cumprimento da visão da grande tenda catedral. Porque o Onipotente falou isso ao reverendo William Branham. E isso é a palavra do Onipotente, que tem que se tornar uma realidade. E isso será um milagre muito grande no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, como foi um grande milagre a construção da Arca de Noé no tempo antediluviano. Portanto, sigam adiante, trabalhando em tudo que a voz do Onipotente nos falou. E haverá êxito, porque Deus já falou e tem que se tornar uma realidade. Isso já é palavra viva de Deus, palavra que se materializará. Palavra que se materializará, será vivificada, será cumprida neste tempo final, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando o Onipotente fala, acontecem milagres. Por meio do Espírito Santo, quando cada um dos mensageiros falou para chamar e juntar os escolhidos dessa era, era a voz do Onipotente, através do mensageiro de cada era. E começaram a vir, porque eles estavam ouvindo a voz do Onipotente. E assim é para o nosso tempo também. Por isso se dá oportunidade às pessoas para que recebam Cristo como seu Salvador, para que elas sejam colocadas no corpo místico de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, com vida eterna. Portanto, se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo, pode fazer isso para que Cristo a receba no seu reino, a perdoe, a limpe de todo pecado com seu sangue, seja batizada na água no seu nome. Cristo a batize com o Espírito Santo e fogo e produza nela o novo nascimento. Eu sei que hoje aqui é reunião de ministros e colaboradores. E talvez haja poucas pessoas que não sejam dos colaboradores ou colaboradoras. Porém, amanhã teremos a chamada na escola bíblica para os convidados que vocês tragam, para que Cristo chame e junte os escolhidos que venham com vocês, para que assim, depois se complete o corpo místico de Cristo e se cumpra todo o programa de Deus, sejamos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Em cada país onde se esteja ouvindo essa atividade de hoje, se pessoas passaram à frente para receberem Cristo, então cada ministro se encarregue da oração por elas e também do batismo, que o realizem com essas pessoas que estão encarregadas de batizá-las. E amanhã continuaremos na escola bíblica falando com a palavra de Deus, a voz do Onipotente no meio da sua igreja neste tempo final. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, ministros e colaboradores presentes, e os que estão em outras nações também. Até amanhã, com a ajuda de Deus, e que todos desfrutem uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Com vocês, novamente aqui, o missionário Miguel Bermudes Marim, para continuar, para lhes falar
do que faltou lhes falar hablarles e y continuar com o programa do dia de hoje, dessa reunião de ministros. Adiante, doutor Miguel Bermudes Marim. Deus o abençoe, Miguel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e de ter a participação nesta tarde na reunião de ministros. Que Deus o abençoe e o guarde, e a todos os presentes.